IoT, Internet das Coisas. Se sintam à vontade para apresentar. Bom dia, a gente vai dar início à nossa apresentação, né, de IoT. Vamos lá. Tá aparecendo para todo mundo aí? Está Tá sim? aparecendo a Pode. apresentação. Tá sim, Ah, tá ótimo. sim. Tá, o nosso LDO, ele é a respeito de internet das coisas. Então vamos começar. Ops. Tá, aqui é o mapa mental do que o nosso LDO aborda, né? Ele envolve aplicações, né, da internet das coisas. A gente vai ter uma breve introdução. Existe um conjunto de links interessantes e alguns subtemas em que a internet das coisas se encontra presente, né? Agricultura, automação, educação, saúde e segurança. Esses temas estão todos bem explicados no nosso LDO. Tá, o nosso LDO, como dito, ele traz um conjunto de informações de internet das coisas, né? Contendo hiperlinks para vídeos, artigos, blogs e podcasts. Explicando rapidamente aqui a internet das coisas, ele é um conceito que se refere à interconexão digital, né, de objetos cotidianos com a internet. Quer dizer, conexão de objetos mais do que as pessoas. Então, todos aqueles objetos que estão em volta do nosso dia a dia, a internet das coisas pode ser trabalhada. E também existe aqueles subtemas que eu já disse, que vai ser explicado no nosso LDO, e também nós vamos aqui agora dar uma breve introdução sobre esses conceitos. Agora passo a parte para a pessoa de agricultura. Pô, só para saber se estão me escutando, pessoal. Sim, Então, na questão da agricultura, você tem a possibilidade de você ter diversos sensores agregados em um sistema, você pode, o agricultor ele pode controlar a fazenda como um todo, né? Que nem questão de armazenamento de silo, que seria ração para o gado, umidade da terra, questão de plantio, você pode ter vários sensores embaixo da terra para você controlar questão de pH, questão de umidade, qual região está tendo menos absorção de água da terra. Você faz um controle individual para aumentar a qualidade tanto do solo, do plantio, da colheita em si. Você pode ter essa questão para animais, você pode querer desenvolver animais de maior qualidade. Você pode ter um controle, por exemplo, do gado para corte, que seria o gado para consumo final, seria da alimentação humana. Você pode ter um controle para ver o quanto ele andou, quais os níveis de gordura no sangue. Você não quer deixar o gado andar muito, porque quando mais ele anda, mais músculo desenvolve, menos a carne fica macia. Então, assim, você pode ter um controle, assim como as pessoas, por exemplo, que fazem um controle de glicose e tal para aparelhos, você pode ter sensores dentro do gado, dentro dos animais, para você ter um controle maior e mais preciso, né? Assim como também o gado leiteiro, você pode ter a noção de produção de leite por dia, você pode ter noção da extração, pode ter noção se foi realmente extraído todo o leite que aquele gado tinha, senão vai deixar problemas, porque o gado leiteiro ficar com leite também seria uma coisa que causa pedra nas mamas e prejudica o gado. Então, assim, com essa infinidade de sensores e meios que você pode fazer, tem muitas coisas que você pode desenvolver para tentar aumentar a qualidade dos seus produtos nos mínimos detalhes. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a internet das coisas no contexto da automação. E assim como o João falou aí na questão da agricultura, a internet das coisas se traduz bem literalmente para essa questão de otimização, né? E nada mais claro que a automação para poder ser otimizada nesse contexto da internet das coisas. Como todo mundo sabe, né, as inovações tecnológicas estão acontecendo aí todo dia e para muitas empresas é até difícil acompanhar essas mudanças, né? A gente tem hoje a internet das coisas aplicadas em diferentes
equipamentos tecnológicos, desde que seja uma televisão ou uma geladeira. E isso também pode ser aplicado na própria produção desses equipamentos. Durante a etapa de produção desses equipamentos, a internet das coisas hoje já é implementada em forma de controladores que gerenciam e controlam mesmo as linhas de produções desses produtos. Esses controladores, essas empresas que implementam esse tipo de coisa, têm também certas dificuldades devido às exigências tecnológicas que a internet das coisas pede, pelo menos por enquanto, né, hoje em dia. Para que uma empresa, por exemplo, para que uma empresa possa implementar isso em sua linha de produção, ela precisa sempre estar atenta na atualização de softwares, verificação se os hardwares utilizados pela equipe de atendimento estão funcionando corretamente. Ela deve mapear processos, deve estar atenta sempre à conexão de rede, aos sistemas de cloud computing, porque a internet das coisas exige um alto fluxo de informações provenientes dos dispositivos que estão ali inseridos naquele contexto. A vantagem, obviamente, é que a rotina de uso de cada equipamento fica registrada, né, nessas linhas de produções. Isso facilita o controle, que por consequência geraria mais ganho de produtividade, né? Que é o que toda empresa hoje pede, né? Que toda empresa quer, né? Aumentar a sua produtividade. E eu vou passar a palavra agora para o Daniel, né, que ele vai falar um pouco sobre a parte da educação. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, de saúde, desculpa o erro no slide agora, mas os exemplos mais simples de saúde, vamos lá, os registros digitais de exame. Qualquer exame que você realiza, eles podem ficar automaticamente salvos no sistema para que o médico possa consultar. Marca-passos cardíacos também é um bom exemplo de internet das coisas. E também temos insersores ingeríveis, né? Alguns de vocês já devem ter visto, por exemplo, uma pílula que o paciente engole, aí tem uma câmera, que a pessoa pode escanear todo o estômago da pessoa. Tudo isso a gente consegue fazer com a internet das coisas. Um adendo, Daniel, você pode voltar, por favor, no slide Sim, claro. de saúde? Um adendo bacana também a ser feito nessa questão, não só de saúde, mas da implementação de IoT no contexto geral mesmo, é que ele se esbarra bastante também nesse sentido de ética e moral, por conta de diversas coisas. Quando você está se tratando muito de informação, que é o que a internet das coisas trabalha, né? É muito tênue aquela linha do que é ético e o que não é, no sentido de transmitir ou portar certo tipo de informação. A saúde, eu queria voltar nesse slide, porque a saúde é um bom exemplo disso, porque principalmente por conta de, por exemplo, no Brasil existe o sigilo médico, né, que está previsto no Código de Ética Médica brasileiro. E, por exemplo, um equipamento que transmitiria dados de exames e laudos de paciente, dependendo do tipo de pessoa que teria o acesso a esse equipamento ou acesso às informações provenientes desse equipamento, seria um pouco difícil a implementação da internet das coisas nesse contexto específico, porque você esbarra um pouco nessas burocracias e cabe até o debate, né, se isso é uma coisa a se discutir ou em prol da otimização, em prol dos benefícios que geraria na implementação da internet das coisas na saúde, por exemplo, tal discussão poderia ser relevada. Enfim, cada um tem sua opinião nesse sentido,
Mas, além disso, também até o próprio desenvolvimento e a integração dos sistemas é uma barreira que impede a popularização da internet das coisas na saúde, porque é necessário que os equipamentos sejam capazes de trocar informação entre si, né? E dependendo de como que essas informações são recebidas ou interceptadas, ou possivelmente interceptadas, poderia gerar um problema muito grande, né? Pode continuar aí, Daniel. Falando sobre a parte de segurança agora, né? É uma das partes que mais gera polêmica, porque ela fica bem tênue entre duas coisas que o Estado tem que garantir para a população, que é a segurança e um dos seus direitos fundamentais, que é a privacidade. E tem muitos casos recentes divulgados na mídia que mostram muito essa intrusão na privacidade das pessoas, algo que poderia desestimular as pessoas a saírem de casa ou terem participação na vida pública. Na China mesmo, por exemplo, um cidadão foi preso depois de ser reconhecido entre 60 mil pessoas num show, porque ele estava numa disputa financeira numa cidade distante da cidade que ele estava, e em menos de 15 minutos ele já foi abordado, já foi preso. Também tem o detalhe de que o sistema ele pode associar tudo que você faz com, por exemplo, seus parentes, seus carros, onde você está, com quem você entra em contato. É algo que pode ser usado para... Pode ter um uso muito ruim se quem tiver por trás disso tiver má fé. Alguns exemplos de onde isso entra poderia ser, por exemplo, o sistema de monitoramento por câmeras, que elas já poderiam captar a imagem e transmiti-las para uma central via internet, sem precisar de cabos ou infraestrutura de custo alto. Ela poderia ser operada remotamente, zoom, mudar ângulo, tudo sem necessidade de cabo, essas coisas. E o exemplo que está aí no slide, que é o de sensor de movimento, que poderia ser integrado também com as câmeras. Eles poderiam trabalhar juntos, que seriam algo menos intrusivo, né? Mais para a segurança de algum local. E acredito que já posso passar para o Daniel, que é o... Ok. Com a internet das coisas na educação, no entanto, é possível ampliar essas interações, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes por meio do compartilhamento digital. Ou seja, a internet das coisas também está ligada na educação e temos alguns exemplos inspiradores da internet das coisas na educação. Nessa pandemia, muitas pessoas estão tendo que fazer aula à distância, né? Então, essas aulas interativas à distância acabam se tornando possíveis, né, com a internet das coisas. Outra área da educação que a internet das coisas ajuda na segurança escolar, por exemplo, caso dê algum problema, né, alguma coisa que o sistema detecte como ameaça, existem sistemas de bloqueios para, por exemplo, fechar saídas de emergência, etc. Também ajuda na acessibilidade de alunos com deficiências, né? Por exemplo, um aluno, por exemplo, ele pode ter um cartão, né? Caso ele tenha algum problema de visão, que ao ele passar na máquina, amplia automaticamente a visão na tela, né? Assim ele consegue ter uma facilidade melhor para enxergar. E também o registro automático de presença na sala de aula, né? Ao aluno entrar, por exemplo, pode ter um token que ao ele passar pelo sistema, o sistema detecta que esse aluno está presente na aula. Tá, e aqui temos algumas aplicações, né, de automação. Tem a automação em varejo, né, para eles detectarem automaticamente se está faltando algum produto. Temos carros inteligentes, né, como vocês devem ter visto, quando você vai dar ré e o carro começa a apitar. Então, esse é um sensor que tem no carro graças à internet das coisas. Temos sensores industriais, né, e alguns mais conhecidos como smartwatch. Smart home seria um conceito da casa inteligente que, por exemplo, ao se bater palmas, a luz liga. E o Smart City seria um conceito mais amplo, né, envolvendo toda a cidade. Por exemplo, as câmeras, como foi citado no exemplo, que reconheceu um foragido e automaticamente, 15 minutos depois, ele foi preso pela polícia.
E o nosso LDO, ele também possui um link de... um conjunto de links interessantes, né, que os autores desse LDO reuniram. Tantos quanto que foram usados, né, nessa apresentação, quanto outros a mais, né? Aí também possui hiperlinks e é isso. Obrigado pela presença de todos, espero que tenham gostado. Muito obrigado, grupo de IoT, vocês foram muito bem, ótima apresentação, realmente foi incrível.